Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então tinha que ser uma letra bem grande, né? Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, diga, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. De quem que ele está falando? Jesus, amém? Ele está falando para você vigiar. Aí vem o pessoal aí, né, testemunho de Jeová, monta uma torre de vigia, mas não tem nada de torre de vigia, querido. Essa torre de vigia, esse versículo, é uma visão simbólica de Abacuque para dizer assim: irmãos, vamos ficar em vigilância de tudo na nossa vida, porque ele vai vir, amém ou não? Então nós temos que guardar o evangelho vivo, puro, santo e agradável a Deus, como um culto racional à nossa vida. Bom? Culto racional a Deus. Vamos lá. E ele diz: certamente virá, verso 3, né? E não tardará. Mas espera. Quem está entendendo que tem que esperar? Ah, pastor, ainda demora. Verso 3 diz o quê? A visão ainda é para o tempo determinado. Quem é que determina o tempo? Quem sabe? Deus. Diga, Deus é dono do tempo. E se apressa para o fim. Olha a pressa que está tendo agora. Olha o tempo corrido. Olha as coisas rápidas que estão acontecendo. Se apressa para o fim. Ainda que se demore, porque alguns acham que demora, ele diz: espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quando você pensar que está demorando, ele virá. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Além disso, o vinho é traidor, o homem soberbo não permanece. Ele alarga como o Seol seu desejo, como a morte nunca se pode fartar, mas ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Amém? Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te farão tremer? Então lhes servirás tu de despojo. Visto como despojaste muitas nações, os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Eu queria que um deputado, um vereador lesse isso aqui, né? Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. É ou não é, pessoal? Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações que cansem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina essa tua palavra. Em nome e para a glória de Jesus, diga amém. Agora eu queria que você lesse comigo o verso 4 em voz alta. Diga: eis o soberbo. Bem alto: eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Nele quem? Diga: em Cristo. Mas o justo, pela sua fé, viverá.
Agora olha para o irmão e diga: o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Pode sentar. Irmãos, o justo viverá pela fé. Mas o que é a fé? Segundo o livro de Hebreus, no capítulo de número 11, verso 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém? Então, é pela fé, verso 3, que nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que ele está dizendo no verso 3? O haja de Deus. O haja de Deus é a palavra de Deus que cria todas as coisas. É o bara, é a criação de Deus. O bara de Deus quer dizer, no original, a criação, o poder de criar. E é pela fé que nós entendemos que tudo foi criado por Deus. Mas há aqueles que não creem. Se você voltar aí no capítulo 10 de Hebreus, versículo de número 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Pastor, mas o profeta Abacuque disse, em alto e bom som, que há homens que dizem que vai demorar a volta de Jesus. Claro, eles não estão mais vivendo a fé. Há pessoas que estão desvencilhadas da fé. E é por isso que elas ficam maquinando o mal e dizendo a si mesmas: vai demorar. São os soberbos, são aqueles que negligenciam a palavra do Senhor. Porém, diga porém, o que a Bíblia diz é o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quem vai receber os galardões de Deus? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? Diga assim: eu vou para o céu. Porque ainda dentro de pouco tempo, olha o que está sendo dito aqui, ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá, e não o quê? Tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Quando, segundo a teologia, pode ter sido o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, pode ter sido, ele estava citando o profeta Abacuque. Ele estava citando a profecia de Abacuque, que o justo viverá da fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. Amém? Para a conservação da alma. Quem crê assim diz amém. Nós somos da fé para conservar nossa alma. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Por isso que Abacuque disse: creia que demorando ou não tem a volta de Cristo por tardia, porque ele pode vir a qualquer momento. Aguarde. Amém? Aguarde vivendo a fé. Aguarde crendo pela fé. Aguarde na fé. E aí ele diz: a fé é a convicção de coisas que não se veem. Então, embora você não esteja vendo, segundo Hebreus capítulo 11, ela é uma convicção daquilo que eu não vejo. Eu tenho convicção que Jesus está voltando. Amém? A qualquer momento ele volta. Quem vai subir, levanta a mão. Agora, se você ler Romanos, por favor. Aliás, antes de Romanos, abra aí em Hebreus 11, verso 7. Olha o que fala sobre Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, Noé teve tanta fé em Deus, que quando Deus falou com ele, ele não duvidou. Ainda ia vir o dilúvio. Não tinha acontecido, mas ele creu pela fé. E aí a Bíblia diz assim, diga, a Bíblia diz:
pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos. Quem está aqui na igreja sendo divinamente instruído pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus? Você está sendo divinamente instruído sobre acontecimentos que ainda não vieram. Quando eu falo da volta de Jesus, quando eu falo de que você tem que se preparar para o advento do Senhor, claro que ainda não aconteceu, mas pode acontecer como no dilúvio, a qualquer momento. E Noé, sendo divinamente instruído, a Bíblia diz, veja, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, o que é que faz uma pessoa não ficar no pecado? Temer a Deus. Porque senão vem o diabo chavecar seu ouvido e diz assim, vai demorar, vai lá, faz alguma coisinha de errado que ainda vai demorar, dá tempo de tu se consertar. Diga, dá não. Isso aí é o que Abacuque falou. O profeta Abacuque disse que o soberbo é que fala isso. Vai demorar. Irmão, não seja soberbo. Não vá pecar achando que vai demorar. Essa é a maior armadilha do diabo. Aliás, é a constante de Satanás com todas as pessoas do mundo. Todos aqueles que creem na volta de Cristo estão sendo assediados por essa frase. Qual é a frase? Diga bem alto. De novo. Mais alto. Mais alto. Diga, vai não. Eu não sou soberbo para dizer isso. Mas o diabo diz. E a Bíblia diz que Noé, sendo divinamente instruído sobre acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente, que isso é que é importante, o temor é o princípio da sabedoria. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Quem está preparando, quem está aparelhando, quem está se adornando para a salvação sua e da sua casa, irmão? Ele diz, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como assim, meu pastor? Porque ele aparelhou a arca e entrou com a sua família foi salva. As demais, porque não creram, não foram. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui ouvindo a mesma palavra, sim ou não? Todo mundo está ouvindo a mesma palavra? Claro. Todo mundo está sendo divinamente instruído na palavra? Sim. Mas há os que creem e os que não creem. Há os que dizem, vai demorar. E há os que dizem, não, eu não sou soberbo para pensar dessa forma. Ele pode vir agora e eu tenho que estar pronto. Ele pode vir agora e eu tenho que estar aparelhado, preparado para a volta do Senhor. Amém? Romanos 1,16, leia comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos, depois vem Romanos. Fácil, fácil. Igual comer caju, vai lá. Quem gosta de caju aí? É bom, é ferro puro, hein? É ferro puro, é bom para a saúde. Vai lá. Capítulo 1, quem achou? Vamos ler. Posso ler? Vamos nós. Verso 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em... No evangelho é revelada de fé em... Fé, a justiça de quem? De Deus, como está escrito. Mas o justo viverá... Quando ele disse, mas está escrito, ele está falando quem? Abacuque, capítulo 2. Está citando aos romanos o que o profeta Abacuque revelou no capítulo 2. Mas está escrito, o justo
viverá da fé. Amém? Agora, para quem pensa que Deus é só amor e não é justiça também. Verso 18. Pois do céu é revelada a ira de quem? De Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, você ouve a inspiração de Deus, Deus fala com você pela palavra e pelo Espírito e você pratica injustiça ainda. Mesmo diante da palavra, você continua no pecado. Cuidado com isso, irmão. Vai vir juízo. Amém? Vai vir juízo. Diga para o seu irmão, vai vir juízo. Agora veja. Diga assim, pela fé é que nós somos justificados diante de Deus. Aí em Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Quem achou? Versículo 1. Se você está com medo da ira de Deus, se você entende, tem temor, como disse no texto passado, né? Que você, lá em Hebreus, né? Que você está vivendo como Noé, recebendo a palavra e fazendo o que é certo por temor. Preste atenção, se você tem temor, verso 1 do capítulo 5, você está sendo justificado, amém? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, a esta graça, que é o favor não merecido, na qual estamos o quê? Firmes. Quem está firme na graça? E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, a perseverança a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem crê assim? Então, pela fé somos justificados. Abra em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Depois de 2 Coríntios, Gálatas. Quem achou diz amém. Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Então, pastor, eu sou aquele que guarda o sábado. Tu vai para o inferno se ficar pensando que vai, guardando o sábado, tu vai para o céu. Ele está dizendo bem claro, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. A lei mandava guardar o sábado, sim. A lei mandava muita coisa. Mas você não é justificado por nenhuma delas. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Amém? Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei. Pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Está mais claro do que água. Água limpa, água pura. Como que alguém pode discutir depois disso aqui? Amém? Agora, nós somos justificados pela fé em Cristo. E quando nós somos justificados pela fé em Cristo, devemos viver também pela fé em Cristo. Quem crê assim? Versículo 20 aí. Já estou crucificado. Com quem? Olha a música aí. Com Cristo. Está vendo o grupo de louvor? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Quem crê que é justificado pela lei, faz com que o sacrifício de Jesus seja o quê? Vão. Na lei de Moisés, haviam
muitos rituais. A lei dos levitas, né, a lei levítica, o sacerdócio levítico, ele criou muitos rituais para que o homem cumprisse e fosse justificado. Quando Jesus veio, isso acaba. Todo culto levítico acaba, para que você entenda que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há nenhum mediador, apenas Jesus. Não há Maria, não há José, não há Antônio, não há Sebastião, não há Madalena, não há Fátima. Somente Jesus pode mediar você e Deus. O que é mediar? É resolver o seu problema com Deus. Qual é o meu problema com Deus? O seu problema com Deus é que você não conhece Deus. O meu problema com Deus é que eu também não conheço Deus. Eu estou ainda, pela revelação do Espírito e da palavra, conhecendo o Senhor. Amém? E quando a gente trata com quem a gente não conhece, a gente tem que buscar o quê? Conhecer, sim ou não? Como que você vai negociar com quem você não conhece? Pastor, e o que está sendo negociado? A sua eternidade. A sua vida eterna. E se você quer a vida eterna, com que dinheiro eu vou pagar? Ele diz, com dinheiro nenhum, mas pela fé no unigênito Filho de Deus. Mas como que eu vou crer se eu não o conheço? Esse é o problema que Oséias fala no capítulo de número... Hein? Vamos lá. Quem não sabe, vamos. Oséias, abra aí, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, 4, versículo 6. Vamos lá. Ele diz, aliás, eu vou ler o versículo 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda. Então o mediador é que está resolvendo a contenda. O mediador para resolver a contenda é Cristo, amém? Há uma contenda, diga uma contenda, entre o Senhor e os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de quem? De Deus. Então, como há uma contenda entre Deus e os habitantes da terra, tinha que vir alguém. Abacuque avisou quem era. Quem era? Jesus. Não tome como tardio, ele vem. Ele veio, morreu na cruz, agora ele vai voltar para ressuscitar a igreja. Ele está dizendo, não tome como tardio, ele vem, ele é o mediador. Ele é que está resolvendo o problema entre você e Deus. Mas o grande problema entre nós e Deus é a falta da verdade no mundo. Não tem verdade. Por isso que quando ele veio, ele disse, eu sou a verdade. Quando você me recebe, você tem que receber a verdade. Você tem que olhar no espelho espiritual de Deus e dizer, eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. É verdade, pastor, que eu me prostituo. É verdade que eu adultero. É verdade que eu minto. É verdade que eu roubo. É verdade que eu sou uma pessoa má. É melhor que você assuma a sua condição para que haja uma negociação. Porque senão Jesus não vai mediar nada. Só uma forma de você alcançar a sua alma para a vida eterna é que você entenda que Jesus é a verdade. Conhecer Jesus é assumir verdades. Amém? Coisas que você não quer dizer para ninguém, que você oculta da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, você vai ter que ser revelado. Porque a Bíblia diz, pelo profeta Ezequiel, tudo que está oculto será revelado. Se não for revelado, se não houver confissão de pecado, não haverá perdão. Davi disse, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E o Senhor olhou para mim e perdoou e sarou a minha ferida. Mas Salmo 32, se eu não me engano, tem que confessar, tem que encarar as coisas que estão erradas na sua vida, senão o mediador não vai poder negociar a questão da salvação. Ele é o único mediador, diga amém. Agora, verso 2, só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Não há violências e homicídios sobre homicídios.
Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Quem aqui é sacerdote de Deus, diz amém? Deus está contendendo com você e dizendo, por isso é contigo a minha contenda. Por isso tu tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Verso 6, o meu povo está sendo destruído. Ele não está falando com alguém estranho, ele está dizendo, o meu povo está sendo destruído. Porque lhe falta o conhecimento. Quem quer conhecer Jesus, busca conhecimento na palavra, busca o Espírito Santo, não fica na mentira, não fica no erro. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Se você não quer ter conhecimento, se isso aqui é só um livro para você, você vai ser rejeitado. Mas se você se dedicar a esse livro, como você se dedica ao seu aparelho celular, você vai conhecer Deus. Por que que você é capaz de conhecer um aparelhinho desse aqui, ó, 3 segundos, fica bem rapidinho. Por que que você é tão avançado na tecnologia e tão retrógrado na teologia? Por que que você é tão parado no conhecimento de Deus? Por que que tem pastores dizendo, não quero estudar teologia? Irmão, teologia é conhecimento de Deus. O povo é destruído por falta de conhecimento de Deus. E aí vem os profetas de Baal dizendo, não queira teologia. O nosso negócio é reteté e ratatá. E do tal do reteté e do ratatá, é que estão levando um monte de gente no bico. Enganando a muitos, até mesmo os escolhidos. Deus te escolheu para tu saber a tua fé, para tu crer num Deus que tu conhece. Amém, filho? Agora, já estou terminando, não posso demorar, né? Ele diz, para que não sejas sacerdote diante de mim. Por isso que pessoas rejeitam o conhecimento, para não ser sacerdote. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então tenha cuidado. Tem gente que não busca o conhecimento. Quem sabe aqui que nós temos um seminário teológico toda terça-feira? Irmão, vem. A porta está aberta. Quem bater será aberta. Quem pedir, receberá. Quem buscar, achará. Mas se você não quer buscar o conhecimento, mau negócio você faz. Porque é por falta dele que você é destruído. Amém? Continuemos. Diga, pela fé, aprendemos a sermos vencedores. Vivemos pela fé. Abacuque disse, Paulo escreveu aos Gálatas isso também. Mas nós também andamos pela fé. Segundo Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós não andamos por vista, mas pela fé. Eu não posso ter esse evangelho de vista, de aparência. Há muitos que vivem a aparência do evangelho e não o evangelho. Há muitos que espelham ser uma coisa que não são. Mas aqui Paulo escreve, diga assim, Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, veja. Porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Amém? Ele está falando de bom ânimo. Ânimo, diga ânimo, alegria. Enquanto você está presente nesse corpo aqui, enquanto você está vivo nesse corpo, você está ausente no Senhor, porque você não está lá no céu. Enquanto você está aqui, tenha ânimo pela fé. É a fé que vai levantar o teu ânimo. Se você andar pela fé, você vai ter ânimo para servir a Deus e para rejeitar o pecado. Agora, se você não entender que tem que andar pela fé, você nunca vai chegar no final da trilha. E qual é o final da trilha, pastor? Abra aí em Efésios 3,
Efésios capítulo 3, quem achou? Versículo 12. Perdão. Efésios 3, 10. Para que agora seja manifestada, por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Paulo está sofrendo tribulação e dizendo, não desanime, porque tudo isso é para a glória de Deus. É para que vocês entendam o quanto Deus ama vocês. Diga assim, temos que andar pela fé e chegarmos ao propósito pela fé. Amém? Diga, pela fé é que nós vamos vencer. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, diz a palavra, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você não tem fé, você não vai vencer o mundo. Você não vai vencer nada. Você vai ver só a tribulação desse mundo. Você vai ficar para sofrer na mão do anticristo. É pela fé que você vai vencer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Aí o mundo vive pregando, Deus não existe, Jesus vai demorar, Deus não existe. Não creia nesses falastrões que ficam falando mal de Deus para afastar você do Senhor, mandando você não estudar sobre Deus, mandando você não se aprofundar nas coisas do Senhor. A Bíblia fala que o conhecimento de Deus é chamado de riqueza espiritual. Ó, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Amém? Isaías 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma o que, pessoal? Viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo. Quem quer um pacto eterno com Deus? Dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Davi tinha que morrer. Davi pegou a mulher de um soldado e adulterou com ela. Mais ainda, Davi fez com que esse homem morresse. Deu a ordem para que ele fosse morto no campo de batalha. Pela lei, Davi tinha que morrer. E Davi sofreu porque fez isso. Padeceu porque fez isso. Mas Deus teve misericórdia e disse: se você fizer um pacto comigo, eu vou te dar a mesma misericórdia que eu dei a Davi. Amém? Davi foi para o céu, irmão. Davi foi salvo. Davi não perdeu uma batalha na vida dele, embora tivesse muita tribulação na casa dele por causa do seu pecado, mas ele não perdeu as batalhas da vida. Sabe por quê? Porque Deus deu a ele benignidade. Deus foi benigno com ele, Deus foi benevolente com ele. Em que se constrange o coração de Deus? Apenas que Davi olhou e disse: Senhor, eu te confesso o meu pecado e a minha maldade eu não vou encobrir. Salmo 32, veja aí. Salmo 32. Versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, disse Davi, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Ou seja, você não fica aí
toda hora pensando e fazendo o que é ruim, ficando, sabe, aquela pessoa que passa o dia maquinando o que é para fazer de errado? Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, disse ele, e a minha iniquidade não encobri. Ô irmão, tira do tapete aí, ô Acã. Tira do tapete. Escondeu tudo lá embaixo. É maldição para você, para sua casa. Ele disse: Senhor, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu. Diga para você mesmo. Digo eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Diga: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então, verso 6 diz algo tremendo, porque todo aquele que é piedoso, ora a ti, há tempo de te poder achar. No transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Amém? Então, aquele que quer alcançar misericórdia, busca em tempo de alcançar, não fica esperando, não fica se escondendo, não fica maquiando a vida, não. Toma a decisão certa. Amém? Diga: Jesus me chamou. Mais uma vez, Jesus me chamou. De novo, Jesus me chamou. João capítulo 4. João capítulo 4. Ele fala para a mulher a seguinte coisa, verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes terias pedido e ele te haveria dado a água viva. Amém? Aquela mulher não conhecia o Senhor, e por ela não conhecer o Senhor, ela não entendia o que ele estava falando com ela. Mas ele disse: se tu tivesses conhecido aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Quer dizer, como que você vai pedir a sua salvação e receber a água da vida eterna, que é a palavra, se você não conhece ele? Tem que conhecer, irmão, para que você possa pedir e receber. Amém? Diga: o Espírito e a noiva chamam você às águas. A palavra, a água lava a gente. Amém? Apocalipse capítulo 22. Quem achou? Fácil, né? Último livro. Verso 17. E o Espírito e a noiva dizem o que, pessoal? Vem. E quem ouve, quem está ouvindo? Diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Receba de graça a água da vida. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana cobrou, período medieval, através da chamada, entre aspas, Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, morreram tantos naquilo ali. Ela cobrava indulgências para o povo ir para o céu. Sabia ou não? Quem sabia disso? O povo tinha que pagar para ir para o céu. E ele está dizendo aqui que você recebe de graça, não é pago. Amém? Não é pago. É de graça a salvação. Diga assim: Jesus chama todos aqueles cujo coração está pesado. Pastor, eu estou com o coração pesado no meu pecado. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. O que é tomar sobre mim o jugo dele?
é tudo aquilo que ele me ordenou. Jugo, estar debaixo do jugo é estar debaixo da ordenança. Pastor, é fácil? Ora, se fosse fácil, meu irmão, ele não tinha dito jugo, né? Ele está dizendo, você vai ficar debaixo do meu jugo, e aí que você vai ter a vitória. Amém ou não? Amém ou não? Agora, pastor, eu não quero o jugo dele, não. Então você não quer salvação, filho? Você está brincando comigo? Você veio aqui perder seu tempo e o meu? Ele disse, vinde a mim, quem está cansado, quem está oprimido, eu vou te aliviar, mas você vai ter que tomar o meu jugo. Eu tenho um mandamento para você, eu tenho uma ordenança, eu tenho uma orientação espiritual que você tem que temer, guardar e praticar. Lembra? 5 pontos, quais são? Ver com os olhos espirituais, ouvir com ouvidos espirituais, entender com o coração espiritual, converter e ser curado. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pior é o inferno, irmão, sim ou não? Mas esse jugo quer dizer não beber, não fumar, não drogar, não prostituir, não adulterar, não mentir, não matar, não ser homossexual, não ser lésbica, porque os sodomitas não herdaram o reino dos céus. Entendeu? Não ser lascivo, não ser idólatra, não ser feiticeiro. E aí? Tá bom essa doutrina para você? É chamado jugo. Jugo. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde, e você vai herdar a vida eterna. Amém? Mas pastor, como que eu vou até ele? Eu já falei lá em Hebreus 11, verso 6, diz que você tem que ir até ele pela fé. Não é fácil deixar tudo isso que eu falei? Claro que não. Se fosse fácil, meu irmão, mole é sentar no pudim, mole é mamão com açúcar. Nada é fácil nessa vida, até porque a iniquidade aumenta a cada dia, até porque tudo cada dia piora. O diabo está investindo mais pesado, através de televisão e de música, de tudo, cada dia mais, para afastar você. Você talvez tenha um namorado, uma namorada, sei lá o quê, que te afasta de Deus, e você não quer abrir mão, porque tem um sentimento por aquela pessoa, e aquela pessoa só leva você para prostituir. Ela não quer casar contigo, ela quer só deitar contigo. E aquela pessoa bebe, usa droga, vai para as festas, você tem que ir com ela, porque senão ela arruma outra pessoa, e diz, não vai comigo não? Quer ser crente? Pois tá bom, vou lhe passar um chifre. E a pessoa se dobra. E ainda tem isso, porque eu sou pastor há 24 anos, eu já vi muito disso. Além de se dobrar ao diabo e ao pecado do outro, ainda leva a mãozada na cara. Sim ou não, igreja? E passa fome junto, e é humilhação lá. E quando fica velha, ainda, descarta. Você pensa que você vai ficar bonitinha, corpinho de... como que chama? De Barbie a vida toda? É? Irmã, tu vai virar um botijão, é com B também. Tudo é com B, Barbie, botijão. O tempo é que vai mostrar para você. Ainda que você não queira ver, as calças vão acochando, a saia também. Ai, que roupa coxada. É não, que tu engordou mesmo. E não tenha vergonha não, é a lei natural da vida, irmão. Você está ficando velho, você está ficando buchudo, está ficando caído. Mas seja sábio para viver essa vida, porque você tem uma promessa de receber um corpo que não vai perecer. O corpo de glória não perece, mas permanece para sempre. Esse aqui que você fica
Isso acaba, meu filho, para com isso. Vaidade, tudo é vaidade. Salomão teve riqueza, o homem mais rico do mundo, teve mais de 900 mulheres, era um Zé Bonitinho. Teve mais de 900 mulheres. Aquele que vai fazer assim. No meio de tudo isso, depois que ele desfrutou de toda aquela coisa, sabe? Tinha riqueza, tinha mulher, tinha tudo. Balangando o beiço, já velho, ele diz: rapaz, eu descobri que tudo isso é vaidade. Descobri que passou, né, filho? Não tem mais nada, nem Viagra resolve. Acabou. E acabou, quer dizer o quê? Passou a glória. A juventude passa. Você não tem que se preocupar com nada, irmão. Só ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Feche a sua Bíblia, fique de pé, abra seu coração e aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus está falando com você, sim ou não? Então, abra seu coração para Ele. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Foi o primeiro a ser transladado por Deus ao céu. Primeiro. Ele era filho de um homem chamado Jared. Diga Jared. Está lá em Gênesis 5:18. E Enoque, ele possuía uma grande fé em Deus. Ele andava com o Senhor em um relacionamento legal com Deus. Ele tinha a sua salvação obtida pelo seu bom relacionamento com Deus. Amém? A Bíblia diz lá no Gênesis 5:22 que Enoque andava com o Senhor em comunhão, koinonia. E essa fé verdadeira, desse relacionamento verdadeiro, conduziu à eternidade. Ele não passou pela morte. Ele foi? Isso, arrebatado, transladado. Quem quer ser arrebatado? Quem quer ser arrebatado? Quem quer ser arrebatado? Então, como Enoque, meu filho, tenha um relacionamento com Deus. Ande com o Senhor pela fé, viva, mas não é uma fé doida, não. Não é essa fé absurda, essa fé bobalhada que o povo tem, fora da palavra, não. Uma fé pautada no conhecimento da palavra. Uma fé que não sai nem para a direita nem para a esquerda do que a palavra ensina. Uma fé que crê que a palavra de Deus é verdadeira e eficaz. Uma fé que tu não vai ser prosélito de homem nenhum. O homem falou, o homem revelou. Vai na palavra e vê o que a Bíblia diz para você, filho. Vai buscar o Espírito Santo que Deus fala contigo. Deus quer ter relação contigo, não há outro mediador entre você e Deus, só Jesus Cristo. Eu não sou teu mediador, e homem nenhum pode ser teu mediador. Não me adore. Eu também não sou ególatra para pedir que ninguém me adore, graças a Deus. Você tem que lembrar que o único mediador é Cristo. A minha função aqui é levar você até aquele que vai mediar a tua causa com Deus. A minha função é chamar você, é dizer que Jesus está te chamando para a vida eterna. É você entregar sua vida a Jesus, é você entregar o seu caminho a Jesus, é você tomar o fardo de Jesus, é você tomar o jugo que Ele determinou, a palavra que Ele disse. Pastor, mas vão me rejeitar, minha família não vai aceitar, meu marido não vai querer, minha esposa não vai querer. Pastor, meus amigos vão me deixar para trás. Filho, quem não deixar pai, mãe, irmão, terra, filhos, pelo meu reino não será digno de mim. Importa quem vai te deixar? Importa quem está te recebendo. Jesus. Quem quer ser recebido por Ele? Canta aquela música, porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E você vai entender que é por Ele, para Ele que são todas as coisas. Você vai dar a sua vida a Ele. Você vai buscar comunhão com Ele e Ele vai te dar a vida eterna. Tenha coragem. Tenha coragem de viver uma vida que agrade a Deus. Tenha coragem de trabalhar para Deus no meio de zombarias. Tenha coragem, irmão. Deus vai te dar almas.
Tenha coragem de deixar tudo pela fé, como fez Abraão. Tenha coragem de sofrer pela fé, como Moisés no deserto. Tenha coragem de fugir do pecado, como José fugiu da mulher de Potifar. Tenha coragem de perseverar nas perseguições, como Daniel, de entrar na cova dos leões, de entrar na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Tenha coragem de vencer o gigante, como Davi. Tenha coragem de ousar o impossível, como Pedro, quando andou sobre as águas. Tenha coragem, põe o seu pé sobre as águas, creia. Tenha coragem de testemunhar como o apóstolo Paulo testemunhou. Tenha coragem, seja ousado por Deus e ousado para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tenha coragem. Que Deus suscite no teu espírito um novo espírito. Que Deus te dê um novo espírito, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de perseverança, um espírito corajoso, um espírito que te liga ao trono da graça. Tenha coragem para deixar tudo para trás e seguir o Senhor. Hoje, se você quer, você pode romper em fé e deixar tudo para trás e seguir o Senhor. Eu quero insistir ainda com você, irmão. Vamos cantar essa música. Eu quero que você saia do seu lugar, que ainda não deu ainda a vida. Você ainda não deu. Pastor, eu já sou crente, eu sou de outra igreja, mas sou crente. Não. Eu não quero saber se você é de outra igreja. Eu quero saber se você está ligado ao corpo de Cristo. Eu quero saber se verdadeiramente tu és filho do Deus vivo. Eu quero saber, irmão, se tu está vivendo uma fé salvífica, uma fé verdadeira, uma fé genuína, que te translada para o reino eterno de Deus. Eu quero saber se você deixou tudo para trás, se a tua consciência não te acusa. Como disse o apóstolo Paulo, em tudo guardei a minha boa consciência. Eu quero saber se você está realmente desvencilhado do mundo e do mal, se o espírito que está em você não é o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. É isso que eu quero saber. E você vai vir aqui na frente e dizer para ele: eu quero a salvação, eu quero romper em fé, eu quero viver para Deus essa noite. A minha vida não tem mais sentido longe do Senhor. Amém? Sai do seu lugar se você está sendo tocado pelo Espírito Santo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto dele. Siga minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Ousadia Vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Diga agora para Deus que você está arrependido dos seus pecados. A Bíblia diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Confesse ao Senhor os seus pecados. Confesse todos os seus pecados. Deus está agora te ouvindo a tua oração.
Diga que você quer ter um relacionamento vivo com Ele. Aleluia. Diga que você espera o dia da sua salvação. Amém? Que você anseia pela vida eterna. Que você não foi feito para passar a eternidade no inferno, mas você é filho da luz. E você crê na promessa. E você vai morar a eternidade com Ele. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Receba do Senhor a cura que vem os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito